Nesse momento eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Gálatas capítulo 6, verso 17. Gálatas 6, verso 17. Nós vamos falar hoje sobre o poder das cicatrizes. Uma palavra muito pontual, né, para o nosso tempo. Tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Então, pare tudo que você está fazendo aí, né, se conecte ao Espírito de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser uma bênção para a sua vida. Gálatas 6, verso 17, diz assim: Desde agora, ninguém me inquiete, ninguém me incomode, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Espírito Santo, essa é a sua palavra. Nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento para que possamos receber mais de Ti. Em nome de Jesus, nós declaramos amarrado e expulso, Pai, desse culto, dessa transmissão, o Espírito da Grécia, que age no entendimento, no intelecto, Pai. Que somente o Teu Espírito Santo possa ter acesso, domínio sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração e sobre o nosso espírito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em uma geração onde a estética, né, é o que fala mais alto. Né? As pessoas estão mais vaidosas do que nunca, as pessoas estão cada vez mais cuidando da sua aparência e, em boa parte, né, isso veio para um lado bom, porém tem os extremos. E quando nós olhamos para a nossa geração, sem perceber, nós estamos caindo nesses extremos. Nós somos uma geração que se importa muito com a foto, se importa muito com o que é digital, né? Então a gente vai tirar uma foto, a gente se preocupa com o ângulo, a gente se preocupa com a luz, a gente se preocupa com tudo que está acontecendo, né? Para que nas redes sociais a gente possa ficar com uma boa estética, com uma boa imagem, tem os filtros, tudo tem que estar perfeito, né? Mas isso não para somente nessa parte superficial de redes sociais, né? Está indo muito além, pois sem percebermos, né, tudo que está se destacando nos nossos dias tem que ser belo, forte, empoderado, né? Tem que ser sublime, tem que ser rico, tem que ser bem-sucedido. Ou seja, às vezes nós temos até medo de começar algo novo, porque nós estamos expondo para o mundo algo que ainda não é pleno, algo que ainda não é belo, algo que ainda não está na sua máxima excelência, né? Então, quantas pessoas hoje não estão com projetos parados, não estão com tantas coisas paradas, porque ela ainda não consegue fazer em alto nível, né? Ela vai começar a fazer algo, mas ainda é um começo, né? Não vai estar belo, não vai estar perfeito, né? Eu sempre costumo dizer que é melhor o feito do que o perfeito, né? Mas hoje a nossa geração não pensa assim. Então, o importante é você já começar por cima, é você estar por cima, estar tudo bonito, né? E diante disso, né, todos parecem felizes, realizados nas redes sociais, belos, plenos, né? Mas a verdade é que nós somos uma geração, e eu acredito fielmente nisso, que infelizmente nós somos a geração mais doente na alma. Por quê? Porque nós vivemos de aparência. Nós vivemos daquilo que nós apresentamos para alguém de forma exterior. Mas lá no interior, nós estamos doentes, nós estamos enfermos, nós estamos ansiosos, depressivos, nós estamos sem paz, com insônia, não conseguimos dormir, não conseguimos raciocinar, não conseguimos pensar, não conseguimos viver, né, uma solitude, que é diferente de solidão. Solidão é você não ter ninguém. Solitude é mesmo você tendo alguém, você escolher ficar sozinho. E o evangelho é feito de solitude. Você compreende isso, né? Faz sentido? O evangelho é feito de solitude. Jesus era um homem que vivia em solitude. Quando todos iam dormir, Jesus ia para o monte ficar sozinho com Deus, né? Quando todos iam descansar, Jesus ia para o monte orar para ficar com Deus. O evangelho é feito de solitude. Hoje nós não sabemos viver dessa forma, porque é tanta informação, né? Uma cachoeira de informação todos os dias nas redes sociais, nas séries. É tanta pilha que a gente não sabe ficar sozinho. A gente tem problema em ficar realmente em descanso, em solitude. A gente não consegue mais parar. É uma geração
doente na alma, né? E através disso, irmãos, então nós aprendemos a esconder as nossas fraquezas. O que importa é o bonito, é o belo, o que importa é o forte, é a empoderada. E diante disso a gente vai escondendo as nossas fraquezas. Diante dessa geração, diante desse cenário, a gente vai escondendo tudo aquilo que nós temos de ruim, né? Então, você percebe como vai sempre apontando nos princípios elementares do Evangelho? A Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados, a confessar as nossas fraquezas uns aos outros. E porque nós não podemos mostrar que nós não estamos bem, que nós não somos tão belos, tão perfeitos, a gente já não confessa pecado, a gente já vai escondendo as nossas fraquezas, a gente vai escondendo de Deus, do Espírito Santo, as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos melhorar, e acabamos assumindo uma falsa identidade que nós apresentamos para o mundo, né? Então, a verdade é que as pessoas estão vivendo uma mentira, as pessoas estão vivendo uma vida irreal, uma vida que não existe. Mas o Evangelho é o contrário de tudo isso, irmãos. Para esse mundo, o importante é você ser rico, o importante é você ser belo, o importante é você ser perfeito, né? O importante é você estar numa luz boa, ou seja, você tem que estar sempre bem, né? Mas no Evangelho é o contrário. Não são as nossas vitórias que nos capacitam para viver algo extraordinário em Deus, mas as nossas fraquezas e cicatrizes. Porque não é na nossa força, mas na força de Deus. Então, o Evangelho vai na contramão desse humanismo, que é mais perigoso que o satanismo. O satanismo a gente sabe que tem Satanás no centro. O humanismo é mais perigoso. Por quê? Porque tem o homem no centro, né? E quando você observa na Bíblia, os piores períodos foram períodos de humanismo. Vou dar um exemplo aqui para você. Uma obra que Deus parou, a Torre de Babel, né? Era o homem no centro de tudo ali. E nós estamos vivendo esses dias, né? É um humanismo, é você bonito é o que importa, sua autoestima lá em cima é o que importa, você feliz é o que importa, né? E o Evangelho vai na contramão disso. Por quê? O Evangelho não é feito da nossa perfeição, o Evangelho é feito da nossa fraqueza e através disso se manifesta a perfeição do Deus que habita em nós. Então vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos disso. Saul ele era belo, forte e guerreiro, tudo que essa geração iria endeusar. Mas Davi era pequeno, jovem e filho mais novo e pastor de ovelhas, né? Um cargo ali que era dado para os servos, para os empregados. Davi ia na contramão da geração atual, na contramão do que é belo, do que é bonito, e foi ele que Deus escolheu. Eli era sacerdote, experiente, religioso e pai. Samuel era uma criança inexperiente e sozinho, e foi ele que Deus escolheu. O faraó era um rei poderoso, autoritário e rico, a maior autoridade da terra. Moisés era um pastor de ovelhas, sem recursos e com problemas na fala, e foi Moisés que Deus escolheu. Então a Bíblia nos mostra, irmãos, que Deus não usa pessoas bem-sucedidas de acordo com o padrão deste mundo, mas que ele usa pessoas bem-sucedidas de acordo com o seu reino, pessoas que possuem cicatrizes. Por isso, hoje nós queremos falar isso com vocês, o poder das cicatrizes. Nós queremos trazer uma palavra que vai na contramão do que nós temos visto na nossa geração. E por isso que nós lemos o texto do começo, irmãos, Gálatas capítulo 6. Ali, o apóstolo Paulo começa a se gloriar, porque ele traz no seu corpo as cicatrizes, as marcas por amor a Jesus, as marcas do Evangelho. E quais marcas são essas? Vamos ler aqui 2 Coríntios 11, verso 23. 2 Coríntios 11, 23, diz assim: São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, ou seja, 39. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios,
em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, o apóstolo Paulo aqui está nos mostrando as cicatrizes que ele carregava, tanto na alma quanto no corpo, né? De tudo que ele sofreu pelo evangelho. E exatamente essas cicatrizes que geraram a autoridade que o apóstolo Paulo nos transborda através de cada texto do Novo Testamento. Porque na caminhada com Deus, a sua faculdade não importa. O que importa são as suas cicatrizes. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando isso. Ele está nos ensinando que realmente são as cicatrizes da caminhada que nos dão autoridade no reino de Deus. E há um falso evangelho sendo pregado, irmãos. O mundo, né, endeusar a estética não tem problema. Né? O mundo endeusar o que é belo, o que parece ser perfeito, não tem problema. O problema é quando isso entra no seio da igreja. O problema é quando isso entra nas nossas vidas. Nós, cristãos, não podemos viver de acordo com o mundo. É claro que nós devemos, né, e eu creio que tem que ser assim, dessa forma. Nós temos que dar o melhor para Deus. Você vai fazer um culto a Deus, dê o seu melhor. Né? Coloque a sua melhor roupa, fale da melhor forma, toque da melhor forma, sirva da melhor forma. Né? Mas nós não podemos ficar presos a uma estética. Né? Nós temos que viver pelo Espírito Santo. Né? E o reino de Deus não é lugar de perfeição, o reino de Deus é lugar de propósito. E nós, né, se vivermos de acordo com esse mundo, iremos pular propósito, porque propósito é feito de processo. Né? Então, há um falso evangelho invadindo as igrejas, né? Fazendo com que nós venhamos a aceitar a Cristo, né? E através disso nosso sofrimento acaba. Então, com toda essa movimentação social ideológica, né, de que a gente merece ser feliz, de que a gente não merece sofrer, de que a gente não precisa fazer sacrifícios, renúncias, o importante é a gente estar feliz o tempo todo. Isso está entrando na igreja. E as pessoas estão vindo para o evangelho e não querendo mais fazer sacrifício, não querendo mais fazer renúncia, ninguém mais quer sofrer. Por quê? Porque afinal de contas a gente tem Cristo, né? Mas o apóstolo Paulo tinha Cristo na vida e olha tudo que ele passou. Então, esse ensino é um falso ensino. Esse ensino é um falso evangelho, né? E nós estamos aqui para combater isso. Por quê? O falso evangelho ele deve ser combatido. O verdadeiro pastor é aquele que tem uma voz para trazer as ovelhas para perto e jogar os lobos para longe. Então, o evangelho também é uma prática que vai contra as falsas doutrinas. E, infelizmente, esse evangelho está crescendo. As pessoas estão vindo para Cristo, achando que vão ter uma casa, um carro e nunca mais vão sofrer. Só que esse evangelho é falso. Não é isso que a Bíblia nos promete. A diferença de um cristão para um não cristão não é a ausência de problemas, mas a forma como cada um lida com os problemas. Nós cristãos temos problemas também. Você caminhando com Cristo vai ter problemas, você vai ter doença, você vai ter enfermidade, vão te trair, vão falar mal de você. E isso não é o problema. O problema é como você lida com essas questões. A diferença entre nós cristãos e uma pessoa que não tem Cristo não é a ausência de problemas, mas a forma como nós lidamos com os problemas. Nós temos uma força maior, que é o Espírito Santo. Nós temos um fruto espiritual. Nós não tratamos olho por olho, né, dente por dente. Falaram mal de mim, agora eu vou falar mal também. Não. Você tem uma lei, você tem um mandamento para cumprir, né, para viver de acordo com isso. Você tem um Cristo para transbordar de você em cada ação, em cada reação. Então, esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Então, nós precisamos compreender que há traumas e feridas em nossas vidas que Deus pode usar como cura e remédio para muitas vidas. A questão não é se você está sofrendo ou não. A questão não é se você está vivendo problema ou não. A questão é que você está vivendo um evangelho e você precisa entender que tudo que você está vivendo vai contribuir para um bem
para um bem maior. Ou seja, Deus pode pegar essa dor e lá na frente usar para que você cure vidas através do nome dele. O que você está sofrendo hoje vai parar o sofrimento de muitas pessoas. A sua dor de hoje vai sarar a dor de muitas pessoas. O seu sofrimento de hoje vai alcançar vidas, porque esse é o poder do Evangelho, não é na sua força, é na força do Deus que habita em você. Amém? Então, repita aí comigo assim, mesmo que eu não entenda, Deus vai usar esse momento para abençoar vidas. Amém? Então, irmãos, a cicatriz, né? Esse processo que você está vivendo, os processos que você já viveu, talvez você é uma pessoa que tinha vergonha, né, de tudo que você já viveu. Você veio para o Evangelho e jogou para debaixo do tapete tudo que você viveu, os seus vícios, os pecados que você cometeu, você jogou lá debaixo, ninguém sabe, né? E tá lá escondido. Só que essa cicatriz, né, essa dor que Deus curou da sua vida, esse sofrimento que Deus curou na sua vida, essa cicatriz não pode te paralisar, mas deve te impulsionar para viver o seu chamado em Deus. Por quê? Porque Satanás te ataca em áreas que vai influenciar o seu chamado. Isso é um princípio espiritual. Satanás, ele não ataca, irmãos, ele não ataca ninguém de forma avulsa. O inimigo não sai atacando as pessoas. Vou tentar colocar um vício no sexo nessa pessoa. Nossa, vou tentar colocar um vício em alcoolismo nessa pessoa. Nossa, eu vou fazer com que o pai dessa pessoa aqui abandone ela. Vou tentar acabar com a vida dela nessa área. Não. Satanás é muito pontual. O mundo espiritual, ele é muito organizado. E você precisa entender que no mundo espiritual não há idade. O inimigo não se preocupa com quantos anos você tem na igreja, com quanto tempo faz que você é batizado. Quem se preocupa com isso são os religiosos, né? O mundo espiritual não se preocupa com isso. O mundo espiritual se preocupa com o seu chamado e a sua identidade. O inimigo não olha uma criança, ela tem 1 ano. Não, ele olha, essa criança, ela é um pastor. Não importa se ele tem 1 ano. É propósito e identidade. Kennedy, me mostra na Bíblia isso. Com muito prazer. Com quantos anos o faraó mandou matar Moisés? Logo quando Moisés nasceu. Moisés não tinha... ele não abriu o mar, né? Ele não bateu na rocha, saiu água. Ele era uma criança. O faraó já estava mandando matar Moisés. Com quantos anos, né? Quantos anos Jesus tinha quando Herodes mandou matar todos os meninos? Quando Jesus acabou de nascer. Por quê? O mundo espiritual, ele não enxerga idade, ele enxerga propósito e identidade. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos práticos aqui disso. Um exemplo, Davi. Olha como Satanás, ele ataca as pessoas exatamente no propósito e na identidade delas, independente da idade. Davi foi chamado por Deus para ser rei em Israel, correto? Satanás levantou o rei de Israel para perseguir Davi. José foi chamado por Deus para ser um provedor para sua família. O próprio nome José, né, no hebraico é Yosef, que significa recolher e acrescentar. Qual que era o propósito de José? O propósito de vida de José era recolher do Egito e acrescentar em Israel. Recolher do Egito e acrescentar na vida dos seus irmãos, na vida da sua família. A área que mais feriu José foi ele ser traído pelos seus irmãos. A Bíblia fala que quando os irmãos de José, eles chegam no Egito, o choro de José, né, foi tão amargo, ele chorou tão amargamente, tão alto, que a Bíblia fala que todo o Egito conseguiu escutar esse choro. É óbvio que é uma metáfora, né? A Bíblia ali está falando que José chorou de tal forma que foi um espanto para todos. Ou seja, estava uma amargura guardada dentro de José. Por que que os meus irmãos me traíram? Olha a área que ele foi ali tocado, na sua identidade e no seu propósito. Moisés, outro exemplo aqui. Moisés foi chamado por Deus para ser um porta-voz em Israel, certo? Na infância, né? Moisés teve a sua língua queimada. Essa questão que Moisés tinha dificuldade na fala, né? Moisés não era gago, tá, irmãos? Isso é invenção humana. Quando você estuda a Bíblia, quando você estuda a Torá, o Midrash, você descobre que, na verdade, Moisés tinha dificuldade na fala. Por quê? Aconteceu uma situação ali, enquanto ele era criança, estava no palácio do faraó,
e a sua língua foi queimada. Era um costume egípcio punir algumas pessoas com brasas vivas na boca, e Moisés sofreu essa punição. Então foi colocada uma pedra quente na boca dele e colou a língua dele no céu da boca, derreteu a língua dele, ok? Por isso ele tinha dificuldade na fala, ele não falava as palavras de forma correta. Então olha a área que ele foi tocado, a parte do corpo queimada foi exatamente a que tinha a principal conexão com o seu chamado de vida. Tudo isso é conexão? Não, irmãos. Aliás, tudo isso é coincidência, né? Não. Satanás o estava atacando na área do seu chamado, tá? E quando nós olhamos para Jesus, Jesus veio à Terra para salvar os homens, né? Para salvar a humanidade, para salvar os seres humanos. Ele foi traído, abandonado, ferido e crucificado pelos homens, né? Então é todo um ataque espiritual, é todo um ataque emocional, você entende? Aonde o inimigo toca, irmãos? Na identidade e no propósito, ok? Então, observando a Bíblia, fica claro que Satanás ataca os escolhidos de Deus, não de forma aleatória, mas de forma estratégica e intencional, para paralisá-los o quanto antes, neutralizando assim um inimigo, né? Satanás ele não vê um cristão como uma pessoa, ele vê um cristão como um inimigo. Por quê? Porque o maior inimigo dele habita dentro de nós, que é Cristo, ok? Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, irmãos. Aonde você foi atacado, ali está escondido o seu chamado. Ali está escondida a identidade de Deus para você. Então, você foi atacado em palavras. Muitas vezes, uma palavra machuca mais do que agressões físicas. Talvez uma palavra de um pai, uma palavra de um professor, uma palavra de um pastor, de um padrasto, né? Os maiores traumas aí da vida de um ser humano tem conexão com a letra P, né? Pai, padrasto, pastor, né? Professor, né? Tem conexão com a letra P aí. E talvez você sofreu algumas palavras que marcaram a sua vida. Você não vai conseguir, você não é bonito, você não é bonita, né? Você não faz nada de certo na vida. Palavras da infância, né? E o que isso gera na vida de uma pessoa? Por que Satanás liberou palavras através da vida de alguém contra você? Porque pessoas que recebem palavras na alma, né? Elas ficam com insegurança, elas ficam com a identidade distorcida, elas não sabem quem são, elas ficam com medo, elas ficam com um espírito de orfandade, elas nunca vão conseguir ver Deus como um pai, porque a palavra está dentro dela. Deus fala, eu sou contigo, mas tem uma palavra lá, você é sozinha, nunca você vai ter amigos, nunca ninguém vai te amar. A palavra fica dentro da alma da pessoa, lutando contra ela. Então, você já recebeu palavras que te machucaram? Essa é a consequência que Satanás queria colocar na sua vida. Você já recebeu abusos, seja físicos, emocionais, sexuais? Por que Satanás permite, né, vir abusos sobre a vida de alguém? Para gerar essas consequências aqui. Falta de identidade, né? Então uma pessoa que geralmente ela é abusada, ela não sabe quem ela é. É uma bagunça emocional na questão de identidade. A pessoa fica com sentimento de culpa, né? Você já ouviu alguns relatos de pessoas que muitas vezes foram abusadas sexualmente e elas se sentem culpadas por esse ato, né? Uma pessoa que não sofreu isso muitas vezes não entende. Mas por quê? Isso é uma questão espiritual. O inimigo está indo muito além do que o abuso. Isso vai ficar, infelizmente, se não for tratado e curado por Cristo, vai ficar para a vida da pessoa. Ela fica com um sentimento de culpa em tudo que acontece de errado na vida dela, ela toma a culpa para ela, né? Então, falta de identidade, sentimento de culpa, dependência emocional, ansiedade, depressão, iniquidades sexuais, né? E por que Satanás planta isso? Para desconectar a pessoa da identidade e do propósito dela. Então, se você foi marcado aí com abusos, isso que o inimigo queria gerar sobre a sua vida. Se você já foi marcado com escassez, o que é escassez? Escassez é uma questão espiritual em relação a finanças, né? Vou dar um exemplo simples aqui, né? Se você na infância ouviu seus pais conversarem sobre dificuldade financeira que eles estavam passando, isso já gerou um sentimento de escassez em você.
imperceptível, mas a psicologia ensina isso, que você não deve conversar sobre problemas financeiros, ou seja, a psicologia ensina a não conversar sobre nenhum tipo de problema na frente das crianças, né? Mas problemas financeiros gera um sentimento de escassez. Inconscientemente a criança vai ter uma conexão com o dinheiro sempre dessa questão de falta. Então vamos supor, você é uma pessoa que tem dinheiro, você é uma pessoa que tá com as suas contas pagas, mas você sempre sente que o dinheiro vai acabar, que alguma hora você vai ficar sem recursos. Você já passou por isso? Isso é um sentimento de escassez. Isso é espiritual. E pode ter vindo da sua infância, tá? Então, na infância, no início do casamento, isso é gerado muitas vezes, essa escassez. E qual que é a consequência de uma escassez na vida de alguém? Dependência financeira, dívidas, alianças erradas e uma idolatria a mamon. Sem perceber, a gente confia mais no dinheiro guardado, né? Mais no dinheiro ali do que no próprio Deus. É mamon, né? O próprio Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou a mamon, né? E interessante que foi a única comparação, né, bíblica entre Deus e algum principado, alguma questão espiritual ali. A única coisa que compete com Deus no coração do homem é mamon, né? É o dinheiro. Então essa área é muito complicada e é uma questão que vem da escassez, tá? Se você foi marcado com paternidade, o que é paternidade, Kennedy? Algo envolvendo um pai, uma mãe, seja um abandono, um abuso, uma indiferença, uma ira, uma palavra contrária, isso gera consequências sobre a sua vida que toca diretamente a sua identidade e o seu propósito. Essas consequências são compras compulsivas. Se você tem problema com compras compulsivas, isso é paternidade, né? Dívidas, insegurança, medo, dependência emocional, rejeição, indecisão, raiva, insubmissão, e a lista aí vai por tanto e tantas coisas, né? Infelizmente, paternidade é um dos maiores problemas que a nossa geração enfrenta. Outra questão que Satanás toca na vida das pessoas para perverter identidade e propósito são traumas. Esse trauma pode vir através de um acidente, de uma enfermidade, de um luto, de um abandono, de uma violência e etc. E as consequências disso são abalo emocional, raiva, ansiedade e a lista por aí vai, né? E por que nós estamos passando isso, irmãos? Porque a verdade liberta, né? Você precisa saber a realidade do porquê que há algumas coisas na sua vida. Você precisa entender que Satanás ele te tocou não simplesmente de uma forma aleatória, mas para marcar você na identidade e no propósito que Deus depositou em você. Então o Espírito Santo te chama a transformar essas dores e traumas em cicatrizes. Por quê? A dor e o trauma te vitimiza. A cicatriz na mão de Deus te transforma em um soldado do reino de Deus. Deus não te chamou para ser uma vítima, mas para ser um soldado, ok? E talvez você fale, Kennedy, é fácil você falar, você não sabe o que eu passei, mas você também não sabe o que eu passei, né? Eu não estou falando aqui como uma pessoa que não tem cicatrizes, muito pelo contrário. Eu quero dar alguns relatos pessoais aqui de traumas e feridas que eu entreguei nas mãos de Deus e se transformaram em cicatrizes, né? Um testemunho pessoal aqui, eu já sofri com orfandade espiritual. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe faleceu. E eu sou o filho mais velho, né? Tenho 2 irmãos da minha mãe, de parte de mãe, e mais um irmão, né? Por parte de pai, né? E sou o mais velho, então toda essa questão caiu muito forte sobre a minha vida. E em 2 anos eu já estava com depressão, 2 anos após a morte da minha mãe, com 13, 14 anos, eu já estava em um processo de depressão, tentei suicídio algumas vezes, pensava em morrer, pensava em sumir, pensava em fugir de casa, minha vida não tinha mais propósito, repeti de ano 2 ou 3 vezes, era uma pessoa calada, tímida, né, inquieta. Mas quando eu entreguei esse trauma, essa ferida nas mãos de Deus, Ele me curou. E isso se transformou em cicatrizes, que transformou-se em paternidade. Então hoje eu tenho um senso de paternidade, eu tenho um senso geracional muito forte na minha vida.
porque Deus transformou, né, na minha vida um trauma em uma cicatriz. E hoje a cicatriz me dá essa autoridade para que eu fale com tanta profundidade, com tanta clareza, algo que uma vez me paralisou, você entende? Nas nossas feridas, irmãos, estão o poder para curar vidas. É isso que Deus faz. É o contrário do mundo. O mundo esconde. Não, Deus, quando você traz à luz, Ele transforma isso que ia te matar em algo que faz com que você viva cada dia mais de forma intensa. Eu também já sofri com feridas com a igreja. Quantas vezes, né? Eu brinco que eu fui rato de igreja desde os 4 anos de idade. Eu estou na igreja praticamente todo fim de semana, né? E quando eu comecei a trabalhar, trabalhei muito na igreja, enfim, passei por muitas igrejas, vi muitos contextos e fui muito ferido com a igreja, com líderes, com pastores, com situações, com manipulações, com tantas coisas que vieram realmente para me afastar da minha identidade e do meu propósito em Deus. Controle e manipulação, impedimento de exercer dons, né? E quando eu entreguei toda essa insatisfação, essa raiva, essa ira, né, que Satanás gerou no meu coração através de tudo isso, nas mãos de Deus, isso se transformou em cicatrizes e transformou-se em livros. Hoje nós temos, graças a Deus, alguns livros lançados, onde nós escrevemos livros para cristãos, né? Para alinhar cristãos a não cometerem os erros que muitas vezes eu sofri, a não cometerem os erros que muitas vezes eu vi dentro de algumas igrejas. Então, essa cicatriz nas mãos de Deus transformou-se em livros, em escolas proféticas. Nós temos um ministério, uma escola ministerial chamada Aliança de Fogo, que nasceu dessas cicatrizes, né? Então, a gente tem duas opções, ou falar mal da igreja, ou ajudar a igreja, né? Com o pouco que nós temos, mas já é alguma ajuda, né? Um grande homem de Deus, não me lembro agora o nome dele, mas certa vez ele disse... o mar, né, são muitas gotas de água e eu não posso conter todas essas gotas, mas o mar sem a minha gota, né, o mar sem a gota de água que eu consigo colocar nele, ele não é o mesmo, né? Então, talvez não faça diferença no todo, mas faz falta uma gotinha que eu posso contribuir nisso. Eu quero estar no meio do que Deus está fazendo, e se a gente pode contribuir com uma gota, isso já basta, né? Então é isso que a gente está fazendo, contribuindo aí com uma gota no meio do oceano, que é o reino de Deus. Mas estamos contribuindo. Por quê? Porque nós entregamos feridas, traumas nas mãos de Deus. E isso se transformou em cicatrizes. Outra questão que eu já sofri foram feridas emocionais, né? Bullying, depressão, medo de errar em público. E entreguei tudo isso nas mãos de Deus. Se você me conhecesse com 15, 16 anos, você nunca acreditaria eu estaria aqui falando, né, a palavra de Deus, porque eu não falava, eu não olhava no olho, eu tinha medo de falar, medo de errar falando, e Deus, então, transformou tudo isso em uma cicatriz, e tudo isso se transformou em um chamado radical na minha mocidade. Desde novo, graças a Deus, eu consegui me entregar de forma plena ao Espírito Santo, e é só o começo, tem muito ainda para fazer. Então, eu posso te falar aqui com autoridade que quando Satanás te ataca, não significa que você deve ter medo dele, mas significa que ele tem medo do que você pode fazer em Deus. Você entende? Satanás não te ataca, né, para que você fique com medo. Não, ele te ataca porque ele tem medo de você, não pelo que você é, mas pelo que Deus é e pelo que Deus pode fazer através da sua vida, ok? Então, por isso eu quero te falar, não esconda as suas cicatrizes, não esconda o que Deus curou em você, não esconda os pecados que Deus te ajudou a vencer, não esconda a prisão da qual Deus te tirou, não esconda tudo isso, porque isso pode salvar vidas. E, na verdade, Deus quer transformar isso em algo que toque vidas. Quantas pessoas não estão presas aonde você já esteve e não tem uma palavra para que ela saia de lá? Talvez na igreja nós vemos muitos testemunhos assim. Quando eu me desviei eu fiz isso e eu voltei. E quantas pessoas muitas vezes estão dentro da igreja a vida toda e não contam o testemunho dela? Talvez ela esteve na igreja a vida toda, mas 10 anos que ela esteve na igreja esteve presa na pornografia.
5 anos que ela esteve na igreja, ela não conseguiu perdoar o pai, né? E talvez uns testemunhos desse vai gerar tanta cura, tanta vida em pessoas que estão precisando de uma palavra, que estão achando que estão sozinhas. Você entende? O que você viveu é único e Deus vai usar isso para alcançar vidas. Entende? Você pode alcançar vidas que eu não posso. Você pode alcançar vidas que um apóstolo, um profeta não pode. Por quê? Porque Deus usou em você essa cicatriz e Ele quer usar através de você para curar vidas. Faz sentido? Então, irmãos, nós precisamos entender, né, que nós precisamos virar soldados no reino de Deus. Né? Quando nós olhamos para realmente um exército, né, falando aqui de forma física, quando nós olhamos para o exército dos Estados Unidos, né, um país que realmente vive ali um exército de forma plena, né, os soldados, eles têm orgulho das suas cicatrizes. Eles voltam da guerra mostrando, ó, esse aqui foi um tiro que eu tomei, né, na guerra tal, e ó, essa cicatriz aqui é uma marca que eu carrego servindo a minha nação. Então, nós temos que ser soldados dessa forma no reino de Deus, mostrando, né, realmente mostrando as nossas cicatrizes. Nós não morremos. Eu não morri, eu vivi isso aqui, não morri. Você também pode viver, você também pode enfrentar essa guerra, você pode vencer essa guerra. Faz sentido? E isso não é somente nos Estados Unidos. Quando nós olhamos para a cultura oriental, os orientais, eles têm orgulho, né, das suas rugas, das suas marcas de vida. Isso significa, na cultura oriental, autoridade para ensinar, né? E eu creio que é da mesma forma no Evangelho, irmãos. As nossas cicatrizes que nos capacitam para que nós possamos viver o nosso chamado de Deus, exatamente como o apóstolo Paulo nos falou lá em Gálatas capítulo 6. E olha que interessante, Romanos 12, verso 2, nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, muitas vezes nós estamos anos na igreja, mas ainda não permitimos que o Espírito Santo renove a nossa mente, né? Eu amo ministrar sobre a unção do Espírito Santo, quem me conhece sabe. Eu amo falar sobre o poder do Espírito Santo que Deus pode fazer de forma prática, orar, impor as mãos, realmente ministrar a unção de Deus. Mas nós precisamos entender que a unção, ela não toca a nossa mente, ela só toca o nosso espírito. A única coisa que pode transformar a nossa mente é a palavra de Deus. E quando nós falamos desse assunto, das cicatrizes, do que nós sofremos, nós precisamos realmente de uma lavagem da palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos sofrer uma metanoia, irmãos. Exatamente o que Romanos capítulo 12 nos fala. Essa palavra aqui, né, renovação do vosso entendimento. No original é metanoia, uma mudança de mentalidade, uma conversão de mentalidade. Então, o Espírito Santo quer alterar a sua cosmovisão de traumas, de feridas, de problemas. Você precisa entender que você não está na igreja, né, para ser um doente, para ser um enfermo, né? Nós precisamos parar de chamar de hospital o que a minha Bíblia chama de exército. A igreja, ela não é um hospital, ela é um exército. Ela é o exército de Deus dos últimos dias. Então você tem que mudar sua mentalidade. Você não é um enfermo espiritual. Você não é uma vítima. Você não é isso que Satanás está falando que você é. Você é um soldado no exército de Deus. Amém? Então nós precisamos de uma metanoia, irmãos. Precisamos de uma metanoia. Amém? Então repita aí comigo. Eu sou um soldado do exército de Deus. Repita de novo. Eu sou um soldado do exército de Deus. Amém? Então essas feridas não são para te deixar fraco. Pelo contrário, elas é que te concedem autoridade para ser forte em Cristo, né? Então quem serão, irmãos, as pessoas que vão mostrar para esta geração que é possível vencer a ansiedade e a depressão? Quem serão essas pessoas? Né? Quem serão as pessoas que irão mostrar com suas vidas que é possível exercer uma boa paternidade, mesmo tendo recebido uma paternidade distorcida? Quem serão essas pessoas? Né? As suas cicatrizes nas mãos de Deus pode salvar vidas. Você é essa pessoa, nós somos essas pessoas que Deus quer levantar.
Amém? Então, como que nós transformamos todos esses traumas, todas essas feridas que Satanás tenta colocar nas nossas vidas em cicatrizes nas mãos de Deus? Primeira coisa é restaurando a nossa identidade em Deus, né? Uma coisa que Satanás é especialista, irmãos, é colocar adesivos na nossa testa, né? O que é isso? O que isso significa? Satanás, ele olha no mundo espiritual e Deus fala assim sobre você. Deus fala assim: eu te escolhi antes da fundação do mundo, né? E aí Satanás coloca um adesivo em você. Você não é escolhido, né? Deus fala sobre você: você é filho. Satanás fala para você: você é órfão, né? Deus fala para você: você vai ter uma família. Satanás coloca um adesivo na sua testa: você foi traído, né? Você é um divorciado. Você nunca vai dar certo com ninguém. Você entende? Satanás sempre vem colocando adesivos que falam o contrário do que Deus fala sobre você. E a questão é: o que tem falado mais alto, né, ao nosso coração? A palavra de Deus ou os adesivos de Satanás? Responda aí para você mesmo. O que tem falado mais alto ao seu coração? A palavra que Deus fala sobre você ou os adesivos que Satanás tenta colar na sua testa? Irmãos, nós precisamos aprender que nós não somos os nossos traumas. Você não é o seu trauma. Você não é a sua depressão. Você não é o seu abuso. Você não é a sua ansiedade. Você não é o seu divórcio. Você não é a traição que você sofreu. Você é filho de Deus. Você é o que a palavra de Deus diz sobre você. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer: restaurar a nossa identidade em Cristo. O que Deus fala sobre você? Quer uma dica prática aqui? Crie hoje, sem demora, né? Crie hoje ou um bloco de notas ou compre um caderno e comece a anotar as promessas de Deus para você. Tudo que Deus falar para você, num devocional, um sonho, alguém libera uma palavra para você, você recebe uma profecia, uma palavra que toca o seu coração, um louvor, escreve. Porque nós estamos vivendo dias onde nós estamos esquecendo fácil as coisas que realmente importam e nós estamos lembrando coisas fúteis, coisas passageiras. E nós precisamos lembrar, irmãos, se tem palavras que nós precisamos lembrar, são as palavras de Deus sobre nós. Então escreva, né? Escreve aí o que Deus fala sobre você. Dia 10/12 de 2023, Deus falou que eu sou filho. Escreve lá: eu sou filho. Né? Deus me falou que eu vou ter uma família. Escreve lá: eu vou ter uma família. Palavras de Deus sobre você. Então a primeira coisa: restaure a sua identidade em Cristo. Comece a trazer à memória o que pode te trazer esperança. Satanás, ele fica te lembrando de coisas que vão roubar a sua esperança. Olha o seu trauma. Olha a sua ferida. Olha a traição. Olha o divórcio. Mas lembra daquele abuso? Lembra daquela traição? É hora de você começar a trazer de volta, trazer à tona realmente o que pode te dar esperança. Amém? Restaure a sua identidade em Deus. Segunda coisa: permita Deus te curar. O diabo não pergunta se você quer ser ferido, mas Deus pergunta se você quer ser curado. Como assim, Kennedy? Você se lembra quando Jesus ia curar alguém? O que ele perguntava? Você quer ser curado? Agora, uma questão, né? Você lendo a Bíblia, ele parece ser óbvio. Jesus está perguntando para o cego: você quer ver? Você quer ser curado? É claro que ele quer ver, mas você precisa entender: cada palavra de Jesus, cada palavra de Deus tem um propósito a mais. Por que Jesus perguntava se o ferido queria ser curado? Você sabe me responder? Vamos lá. Porque ser curado dá mais trabalho do que permanecer doente. Então, é Jesus falando assim: você tem certeza que você quer ser curado? Você vai ter que parar para o cego ali, no contexto, né, de Jesus. O cego ser curado, ele ia ter que parar de pedir esmola, ele ia ter que começar a trabalhar, né? Ele ia ter que parar de depender dos outros e escrever a sua própria história. Ele ia ter que parar de se vitimizar, que ninguém toca nele, que ninguém liga para ele. Agora ele ia ter que realmente assumir a identidade da vida dele. Então, é essa pergunta que Jesus está fazendo para você hoje. Você quer ser curado? Vai mudar a sua vida, vai mudar os seus pensamentos. Você vai ter que mudar o seu lifestyle.
Você vai ter que mudar a sua mente, você vai ter que mudar o seu estilo de vida, você vai ter que mudar a forma como você enxerga o mundo, a sua cosmovisão. Por quê? Porque a sua vida vai precisar mudar, você não pode mais viver como ferido. Então, por isso você precisa permitir Deus te curar. É tempo, irmãos, de nós realmente liberarmos o perdão que nós nunca liberamos. É tempo da gente permitir Deus tocar em áreas que nós nunca o permitimos tocar antes. Sabe por quê? Porque a gente estava acomodado em ser ferido, mas agora o Espírito Santo está nos falando: eu estou te chamando para ser curado, mas a sua vida precisa mudar. O seu tempo de oração precisa mudar. O seu tempo na leitura bíblica vai precisar mudar, né? A sua forma de enxergar a vida vai precisar mudar. Você não vai mais poder ficar se vitimizando. Você vai sair desse lugar, porque eu vou transformar a sua vida. Então, talvez você se acomodou com a sua ferida e não permitiu que Deus a transformasse em cicatrizes. Mas hoje o Senhor te pergunta: você quer ser curado? E eu espero que você permita Deus te curar de verdade. Então, se permita ser curado. Permita Deus tocar em áreas que Ele nunca tocou antes. Amém? Outra coisa que nós precisamos fazer é aceitar o chamado de Deus. Né? Você é curado para curar, liberto para libertar, restaurado para restaurar. Deus não te liberta para você ter uma vida acomodada, né? Mas para fazer discípulos. O mandamento, irmãos, a grande comissão é esta: ir de fazer discípulos, indo e fazendo discípulos. Então, você é curado, né? A sua vida precisa mudar. Tem muita coisa para fazer, irmãos. Né? Nós não podemos ficar acomodados. Tem muita coisa para fazer. Então, há áreas que Deus pode te usar para curar uma vida que alguém que está do seu lado jamais vai conseguir tocar. Por quê? Porque é algo específico de Deus com você. É algo que Satanás tentou perverter. Mas Deus transforma essa maldição em bênção hoje. O poder da sua cicatriz é maior do que você pensa, né? Então, essa frase que eu vou repetir novamente: o poder da sua cicatriz é maior do que você pensa. Mas se permita ser curado por Deus. Antes da gente continuar, eu sinto aqui da gente fazer uma oração agora. Talvez você realmente se encaixou, né, nesse patamar aqui que eu falei. Você nunca permitiu Deus tocar em certas áreas da sua vida. Você nunca permitiu Deus tocar naquele perdão que você precisava liberar, né? Naquela situação que você precisava permitir que Deus te desse força para resolver. Você sempre se apoiou no vitimismo: eu não tenho força para isso, eu ainda não estou preparado para perdoar, eu ainda não estou preparado para mudar de vida. E o Espírito Santo está te convidando hoje. Hoje é o dia de você ser curado. Você quer ser curado? Se você quer responder sim ao Senhor, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e fizesse essa oração aqui, muito perigosa, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ser curado. Toca a minha vida. Toca a minha alma. Toca o meu espírito. Toca o meu corpo. Mas me transforma. Me cura. Me restaura. E me liberta. Nesse momento, com seus olhos fechados, eu gostaria que você falasse ao Espírito Santo a área que você está sendo curado. Talvez é um perdão que você está liberando. Talvez é uma pessoa que você está tirando do seu coração. Você carregava essa pessoa com você. Essa pessoa te abusou. Essa pessoa fez um trauma na sua vida. Gerou um trauma na sua vida. Liberou uma palavra. Talvez você está tirando da sua vida situações que estavam tirando o seu sono, tirando a sua paz. Entregue ao Espírito Santo nessa hora. Espírito Santo, trabalhe em cada coração, em cada vida. Libere os teus anjos, Pai, em nome de Jesus, para restaurar, para tocar, para curar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o alívio do Espírito Santo. Eu vejo o Espírito Santo tirando pesos da sua vida, das suas costas. Se sinta leve, em nome de Jesus, que você seja curado, restaurado, liberto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor está nos curando. Amém, irmãos? O Senhor vem buscar uma noiva plena, uma noiva curada, restaurada. Amém? Eu ouvi uma frase certa vez que faz muito sentido, né? Jesus não é pedófilo. Ele não vem buscar uma criança. Ele vem buscar uma noiva.
madura. Então é tempo da gente crescer. E crescer custa caro, irmãos. Viver uma vida espiritual, né, madura custa caro. A gente precisa fazer coisas que a gente não quer. A gente precisa renunciar. A gente precisa dizer sim quando a gente quer dizer não. E a gente precisa dizer não quando a gente quer dizer sim. Porque não é sobre a nossa vontade. É sobre a vontade dele. Amém? Então, se permita ser curado por Deus. Em nome de Jesus. E a última coisa aqui que nós precisamos fazer para que Deus transforme os nossos traumas, as nossas feridas em cicatrizes, é sair da posição de vítima e assumir a posição de guerreiro no exército de Deus. Geralmente as feridas e os traumas nos colocam em uma posição de vítima, né? Olha como eu sou órfão, olha como eu fui traída, olha como eu fui abandonada, olha como eu fui abusado. Mas Deus quer virar essa chave na sua mente hoje. Amém? Saia da posição de vítima. Você deve afirmar: o inferno tem tanto medo do que Cristo pode fazer através de mim, que ele fez isso na minha vida, que ele fez esse abuso, que ele fez esse trauma, entende? Não é sobre o trauma. Você precisa enxergar essa situação de cima para baixo, não de baixo para cima, né? Deus te convida para enxergar como ele enxerga. Amém, irmãos? Então nós precisamos sair da posição de feridos e assumir a nossa identidade de exército de Cristo. Mais uma vez eu vou repetir: não chame de hospital o que a minha Bíblia chama de exército. A gente não é vítima, a gente não é coitadinho, a gente não fofoca porque a gente não tem controle sobre a língua, a gente não fere porque a gente não tem controle sobre as nossas ações, né? A gente não está ferido porque a gente não tem poder suficiente para vencer os traumas e adversidades. Não. Chega de nós sermos vítimas. Chega de nós sermos enfermos dentro da casa de Deus. A Bíblia nos chama de exército. A igreja é um exército e não um hospital. Não chame de hospital o que a Bíblia chama de exército. Amém? Então você não é vítima. Você é um guerreiro de Deus nessa geração. Amém? Então, guarde isso no seu coração, irmãos. Eu ouvi isso aqui e marcou muito a minha vida. Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos ver um homem com diplomas nas mãos. Jesus, Apocalipse, não fala que ele está com diplomas nas mãos. A Bíblia fala que Jesus está com feridas nas mãos, cicatrizes. Por quê? Os diplomas mostram o que você aprendeu, mas as cicatrizes mostram o que você venceu. Jesus estará com cicatrizes nas mãos, cicatrizes nos pés. Amém? Então, olha o poder das cicatrizes. Olha o poder que a cicatriz tem no Evangelho, no reino de Deus. Como que a gente pode esconder isso? O nosso mestre não está escondendo as cicatrizes, irmãos. Lembra quando ele ressuscitou? O que ele mostrou para Tomé? As cicatrizes. Por quê? A cicatriz é o que nos dá autoridade espiritual. Amém? Então, para o mundo, os diplomas te capacitam a algo. Mas para o reino, são as feridas que te capacitam para exercer o seu chamado. Amém? Então, permita Deus ativar em sua mente o poder das cicatrizes. Nunca mais se veja como uma vítima, mas pegue os traumas, pegue as feridas, entregue nas mãos de Deus. Ele vai gerar isso, ele vai transformar tudo isso em cicatrizes. E essas cicatrizes vão te dar autoridade para cumprir o seu propósito e a sua missão nesta geração.